quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais na nossa história. É para responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da semana. I've been sold all my life. I've got nothing left to pay. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my... O que é uma literatura negra? Quem pode nos dar caminhos de qual seria um modelo estético para essa literatura? A personalidade sobre a qual vamos falar no episódio de hoje é reconhecida por ter realizado esse grande trabalho, por ter, através de uma espécie de realismo, se colocado como o autor de uma escrita confessional reflexiva e cosmopolita, na qual a situação negra do seu país, os Estados Unidos, é apresentada em sua linguagem, cotidiano e especificidade cultural, em um diálogo com grandes mestres da literatura norte-americana ou do cânone anglo-saxão. Esse autor já foi visto como difícil, próprio de um leitor muito específico, mas isso tem mudado mais recentemente, principalmente pela análise mais apurada sobre a forma como a sua literatura se intersecciona com o feminismo negro, com a comunidade LGBTQI negra, tendo em vista as tensões e identificações das relações interraciais e homoafetivas presentes em sua obra. Ele também está em voga por um recente documentário que resgata a sua figura como escritor e uma adaptação cinematográfica de um importante romance de sua autoria. E é este escritor, um dos mais importantes do século XX, capaz de trazer as questões negras e raciais como constitutivas da formação de uma nação, com suas textualidades variadas, a personalidade deste episódio de Negro da Semana. Com vocês, James Baldwin. 1, 2, 3, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul. They're doing it down in that soul. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. É interessante como a reedição de obras dos mais diversos autores, antes fora de catálogo por inúmeros motivos, ganham a oportunidade de serem revisitadas e reanalisadas quando voltam a ser editadas. Normalmente, na literatura isso acontece por algum fator mercadológico relacionado ao uso da obra desse autor em uma mídia de grande apelo popular como o cinema, por exemplo. Com James Baldwin foi assim. Em 2017 foi lançado o documentário Eu Não Sou Seu Negro, do cineasta haitiano Raoul Peck. A obra, indicada ao Oscar de melhor documentário naquele ano, revela o entrelaçamento entre vida e obra e história pessoal e história social de Baldwin. A pretexto de relembrar uma determinada casa, Remember This House é o título original do manuscrito inacabado de 79 do autor, que dá estrutura ao documentário. Uma casa que foi morada de grandes líderes negros assassinados num período de 5 anos e que foram seus amigos. Baldwin relata e revela-se em sua integridade física, moral, estética, cultural e política. Os líderes assassinados, Medgar Evers, em 63, Malcolm X, em 65, e Martin Luther King, em 68, não são meros objetos da narrativa de James Baldwin, mas são apresentados como sujeitos de uma história aberta, ao lado do próprio Baldwin. E o autor, no texto que é a espinha dorsal do documentário, narrado pelo ator Samuel L. Jackson,
Mostra-se como aquele que quer compreender essa história, quer entendê-la e articulá-la como parte de uma luta dolorosa pelo reconhecimento do negro como ser humano. E foi exatamente esse documentário que recolocou James Baldwin na ordem do dia, estimulando a reedição de seus livros em grande parte do mundo. No Brasil não foi diferente. E esse estímulo só aumentou com as 3 indicações para a mesma premiação, em 2019, do filme Se a Rua Bill Falasse, dirigido por Barry Jenkins, que já venceu o Oscar de melhor diretor e melhor roteiro adaptado por Moonlight, e que é baseado no romance homônimo de James Baldwin, lançado em 74. Entre julho de 2018 e 2019, a Companhia das Letras lança no Brasil 4 livros do escritor: as ficções O Quarto de Giovanni, Terra Estranha, Se a Rua Bill Falasse e Notes of a Native Son, volume de ensaios que é considerado uma obra-prima da não-ficção. Mas, afinal, quem é esse escritor americano, negro e gay, que se recusava a ser rotulado e que abordou de forma tão sensível as questões raciais e de sexualidade em sua indispensável obra? Neto de um escravo, James Baldwin nasceu em 2 de agosto de 1924 em um hospital no Harlem, bairro negro de Nova York, para onde sua mãe, Emma Burgess Jones, havia acabado de se mudar. Isso após deixar o pai biológico do escritor por conta do seu vício em drogas. A origem da família Baldwin é ao sul dos Estados Unidos, onde ainda vigoravam as leis de segregação racial conhecidas como Jim Crow. Franzino desde sempre, Baldwin teria nascido tão raquítico e pequeno, com um problema respiratório, que o médico afirmou que não passaria dos 5 anos de idade. Em 1927, sua mãe casou-se com o pastor evangélico David Baldwin, que além de dar seu sobrenome ao autor, também é pai de seus 8 irmãos, e o antagonista de uma conturbada relação que se estenderia entre os dois. Baldwin nunca conheceu seu pai biológico e cresceu em um ambiente de grande miséria. Baldwin relata desta época que alimentava-se apenas de carne enlatada a semana toda, que era comprada fiado na mercearia de um velho judeu. Era uma dieta feita de carne enlatada frita, cozida, assada, misturada com batatas e pão de milho ou arroz. Pequeno, desprovido de um físico que impusesse algum respeito, Baldwin sofria todo tipo de bullying na escola. Crescendo na efervescência da cultura negra, viveu sua infância no auge da renascença do Harlem, testemunhando também os eventos religiosos da Igreja Pentecostal Negra, na qual seu padrasto era pastor. Até os 6 anos de idade, seu padrasto, vítima do racismo como todo negro, enchia sua cabeça de considerações violentas sobre os brancos, acusando-os de todas as desgraças. O pastor David foi um modelo negativo de pai negro. Falava que Baldwin era feio e ria dos olhos esbugalhados do menino. Incrivelmente, no meio dessa balbúrdia de miséria, relação com um padrasto de moralidade tão rígida e incapaz de uma relação afetuosa com seu enteado, James Baldwin achou tempo para ler e escrever precocemente. Perceberam cedo que ele tinha talento para a pesquisa e para a escrita. Ao descobrir Charles Dickens em Um Conto de Duas Cidades, o mundo ganhou uma dimensão incomensurável, e os professores o incentivaram a frequentar a biblioteca pública do Harlem. Foi a descoberta de um novo mundo para James Baldwin, e foi nesse momento que ele passou a ler com ainda maior voracidade. Baldwin era tão bom aluno que ganhou uma bolsa de estudos numa das melhores escolas de Nova York, um lugar onde predominavam os judeus. Massacrado por ser negro e por sua aparência, por ser raquítico, pobre, indefeso e afeminado, o garoto James Baldwin teve no meio do caminho uma professora
que olhou para ele com outros olhos, direcionando-lhe uma atenção que só pessoas muito sensíveis seriam capazes de oferecer. O nome dessa professora é Orilla Miller, e ela se tornaria sua amiga até a morte dela, em 84, aos 76 anos. Baldwin tinha 10 anos nessa época, e Bill Miller, como Baldwin a chamava, foi uma personagem fundamental na sua vida. Branca, jovem e bonita, essa professora foi responsável para que Baldwin se construísse como um pensador negro sem a raiz do ódio e com uma aguçada consciência. Por causa dela, Baldwin compreendeu que o racismo não era algo natural nas pessoas brancas, algo que lhe era imposto como uma verdade. Baldwin percebeu que o racismo era um sentimento construído, um problema moral mais do que político. Indicativo disso era o fato de que a própria professora era tratada quase como uma negra apenas pelo fato de proteger crianças negras da ação racista da polícia nova-iorquina da época. Mais tarde, em 1963, ele escreveria um dos ensaios que compõem The Fire Next Time, único livro de ensaios a permanecer no topo da lista de mais vendidos do jornal New York Times por 41 semanas, e publicado enquanto eclodia no sul dos Estados Unidos o movimento dos direitos civis, do qual ele se tornou uma das principais vozes. Esse mundo é branco e eles são negros. Os brancos detêm o poder, o que significa que eles são superiores aos negros. Intrinsecamente, isso significa Deus quis assim. E o mundo tem inúmeros jeitos de fazer essa diferença conhecida e sentida e temida. This little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and gotta work for a living now, this is what they would say to you. They say, if you was white, you'd be alright. If you was brown, stick around, but as you black. Leitor voraz, frequentador de bibliotecas, Baldwin começou a atentar para a obra de intelectuais negros como Countee Cullen. Com uma verve e uma intelectualidade cada vez mais crescente, a figura de Baldwin também saltou aos olhos do seu padrasto, que o recrutou para pregar na igreja. Aos 13 anos, Baldwin era um tipo raquítico fisicamente e grandioso verbalmente de pastor. Dos 13 aos 18, Baldwin foi um pregador mirim, arrebatando mais fiéis do que seu padrasto. Mas ele não demorou para perceber que a sua inteligência tinha mais serviço na militância por direitos civis, questionando e olhando para a sociedade com a sensibilidade de um escritor. E foi isso que decidiu aos 18 anos, abandonando o púlpito e decidindo-se a usar a literatura para retratar a vida dos que, assim como ele, eram excluídos do sonho americano e refletir sobre as injustiças da sociedade. Não lhe interessava o caminho a que ele estava supostamente predestinado, ele não acreditou na retórica racista, a essa tentativa de reducionismo da sua capacidade ou do seu papel. A isso ele responderia mais tarde, quando um apresentador de talk show lhe perguntou: quando você estava começando como escritor, sendo negro, pobre e homossexual, deve ter pensado, nossa, quão desfavorecido se pode ser. James Baldwin respondeu: não, eu achei que tinha tirado a sorte grande. Era tão ultrajante que eu tinha que achar um jeito de usar aquilo. Well, take my hand, precious Lord, lead me on that distance. I'm tired, I'm weak, I'm old. Foi durante a sua adolescência que Baldwin começou a perceber que era gay, e poder se distanciar dos preconceitos que recebia por ser negro e receberia quando se assumisse como gay, passou a ser um grande desejo daquele futuro autor.
O escritor relata o momento em que entrou em um restaurante em Nova Jersey em 1948, um lugar onde ele sabia que lhe seria negado o serviço. E de fato a garçonete lhe explicou que os afro-americanos não eram servidos ali, o que fez Baldwin jogar um copo d'água na sua direção, que se espatifou no espelho atrás do balcão. Mas foi só após ter trabalhado por um tempo como escritor freelancer, resenhando livros e publicando contos, que James Baldwin pôde realmente realizar o desejo de viver à distância daquele país. Contemplado com 2 bolsas de criação literária, decidiu que era hora de escrever sobre a sociedade opressora em que vivia, e que para isso precisava primeiro se afastar dela. Com as bolsas que ganhou, James Baldwin mudou-se para Paris para escapar do preconceito americano e ver a si mesmo e a sua escrita fora de um contexto afro-americano. Baldwin tinha desde então um grande anseio em não ser lido como apenas um negro ou mesmo um escritor negro. Ele também esperava chegar a um acordo com a sua ambivalência sexual e escapar do desespero que muitos jovens afro-americanos como ele estavam vivenciando em Nova York. Em Paris, Baldwin logo se envolveu no radicalismo cultural da margem esquerda. Ele começou a publicar seus trabalhos em antologias literárias, como a revista Zero. Foi na capital francesa também que Baldwin terminou de escrever aquele que se tornaria seu primeiro livro, o romance semi-autobiográfico Go Tell It on the Mountain, publicado em 1953. Numa tradução livre, Vá à Montanha para Falar. Tem um título que faz alusão ao bíblico Sermão da Montanha, mas está, na verdade, citando diretamente um hino do século XIX, de entonação alegre, que exorta alguém que vá e diga da montanha que Jesus Cristo nasceu. Em pouco mais de 200 páginas, o autor narra a história de John Grimes, um adolescente negro que vive no Harlem nos anos 1930 e seu relacionamento com a família, uma mãe estoica diante das tragédias da vida e um padrasto violento e religioso fanático, que é pastor e que o chamava constantemente de feio e que sua feiura era fruto do demônio. No livro, a igreja pentecostal é fonte de repressão e hipocrisia moral, mas também de inspiração e senso de comunidade. A narrativa traz um fluxo de flashbacks que vão ao período da escravidão e cavam os fósseis da memória dos negros na América, confrontando o passado e presente, enquanto o garoto, pela palavra, tenta expurgar sua dor e elevar-se a si mesmo à montanha. Para escrever o livro, Baldwin conta que precisou se distanciar do pensamento marxista do autor Richard Wright, escritor negro dos anos 20, que lutava contra o racismo por meio da sua obra, mas que, segundo Baldwin, ignorava o que era a base necessária para qualquer ficção realista, que é a profundidade de envolvimento e o reconhecimento de compartilhar experiências, sem as quais o autor parece sugerir que a vida do negro não possui nenhuma tradição, nenhum repertório de gestos, nenhuma possibilidade de ritual ou de trocas. O romance garantiu a Baldwin um prêmio da Fundação Guggenheim e foi considerado pela revista Time, em 2005, um dos 100 melhores romances de língua inglesa do século XX. Baldwin conseguiu ser um grande romancista, um grande ensaísta, um grande dramaturgo, um grande poeta e um grande militante. Esta é uma afirmação da professora do Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora de literatura afro-americana, Maria Aparecida Salgueiro. Em matéria recente da revista Cult, que celebra a publicação dos livros do autor no Brasil,
Salgueiro lamenta o quanto a presença de Baldwin ainda é incipiente nas universidades brasileiras. Uma busca na plataforma Lattes, do CNPq, resulta em poucas referências, nenhuma delas correspondente a autores de dissertação de mestrado ou teses de doutorado a respeito do autor. Essa ausência tem um pesar maior, já que, segundo a professora, a obra do escritor tem muito a dizer ao Brasil contemporâneo que começa a discutir a questão racial, e seria de grande valia poder contar com estudos dedicados à obra desse escritor tão pioneiro, sensível e de visão antecipada. James Baldwin foi um dos primeiros escritores a praticar de forma orgânica o conceito de consciência da nação, um tema que figurou em muitos discursos do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por exemplo. O autor fez isso levando paixão e honestidade para a discussão racial, tornando impossível que essa discussão fosse ignorada. É um pioneirismo que aparece tanto nos romances quanto nos ensaios, e que tratam não apenas as questões raciais, mas as questões raciais ligadas às de sexualidade e de classe, mostrando como esses três pontos estão interligados aos preconceitos das sociedades ocidentais e especialmente da sociedade estadunidense do século XX. Baldwin foi um grande crítico do sonho americano, da promessa dos pais fundadores de que os Estados Unidos eram terra de todos. Já em seu segundo romance, O Quarto de Giovanni, o autor trabalhou o segundo ponto que é fundamental na sua obra: a rejeição por si próprio, pela família e pela sociedade. O livro, cujo enredo enfoca o relacionamento de um gay americano branco com um bartender italiano em Paris, só seria publicado na Inglaterra em 1956, após a chegada da coletânea de ensaios Notes of a Native Song e a estreia da peça The Amen Corner. Dedicado ao pintor Lucien Happersberger, primeiro namorado do escritor, que o deixou para se casar com uma mulher, o livro só chegaria ao Brasil em 1967, pela editora Civilização Brasileira, com tradução de Afonso Blacheri e texto de orelha em que o jornalista e crítico Paulo Francis ressalta a importância do autor em face dos problemas raciais, já que no romance não há personagens negros, e seu pioneirismo ao normalizar a homossexualidade. Francis falou: o caso de amor que ele relata contém todas as alegrias, angústias e crises de esfriamento peculiares às ligações heterossexuais. Pode-se falar numa opacidade estruturante da pequena obra-prima que é O Quarto de Giovanni. O narrador não tem domínio absoluto sobre a narrativa, sobre o experienciado. O quarto do título é por isso mesmo metáfora de uma instância fechada, obscura, de uma intimidade resistente à revelação, que no final das contas vem a ser o próprio sujeito, o modo como sua vida se efetiva. Saberemos ao longo do romance que o desconcerto psicológico do personagem David, o americano, tem a ver com Giovanni, o bartender italiano que foi condenado à morte em virtude do assassinato de seu patrão. O gesto de Giovanni, imigrante pobre, é estimulado pela exploração sexual a que se vê submetido por seu patrão, para quem volta a trabalhar depois do fim do relacionamento com David. O relacionamento, que tinha se iniciado no estabelecimento do seu patrão, um reduto gay, e se intensificado com a mudança de David para o quarto bagunçado onde Giovanni morava, chega ao fim com o retorno da noiva de David, Hela, também estadunidense, que buscando encontrar-se estava em viagem pela Espanha. O enredo idílico, com uma incrível força lírica, acaba por constituir um estratagema altamente eficaz para que Baldwin coloque o American Way of Life em questão e proceda ao desmascaramento ideológico de um modo de ser social perverso, representado pela figura de David. Confrontando o ideal de pureza das elites estadunidenses, Giovanni, o jovem egresso do interior da Itália, onde lidava com a agricultura, diz no momento em que está sendo abandonado por David: você quer abandonar o Giovanni porque ele faz você feder. Quer desprezar o Giovanni
porque ele não tem medo do fedor do amor. Quer matar o Giovanni em nome de todas as suas moralidadezinhas. E você é imoral. Hela, por sua vez, quando descobre a bissexualidade de David e seu caso com Giovanni, transforma questões pessoais em uma tragédia intercontinental. Ela diz: os americanos nunca deviam vir à Europa, porque nunca mais vão ser felizes. Para que serve um americano que não é feliz? A felicidade era a única coisa que tínhamos. O livro foi responsável por mais uma tomada de decisão de Baldwin em resistir a rótulos, porque havia toda uma expectativa de público de que ele publicaria uma obra que trata da experiência afro-americana, e o quarto de Giovanni é predominantemente sobre personagens brancos. It was a dream. Lord, what a dream I had on my mind. Segundo o biógrafo de James Baldwin, David Leeming, amigo do escritor desde 61 e autor de James Baldwin, A Biography, lançado em 94 nos Estados Unidos e ainda inédito no Brasil, Baldwin era um sujeito solitário e extremamente vulnerável, a tal ponto de se tornar excessivamente defensivo, quase à beira da paranoia. David conta que ao perseguir o amor e a aceitação, Baldwin esbanjava dinheiro e tempo, e às vezes magoava as pessoas, contraditoriamente amigos, que precisavam do dinheiro ou de um pouco do seu tempo. Como muitas pessoas, Baldwin era um homem com neuroses evidentes, não era um santo, nunca foi psicologicamente ou emocionalmente estável, mas era um profeta, é o que diz Leeming na biografia. Ele sabia que a combinação da sua herança africana, seu talento divino com as palavras e sua linhagem incógnita, misturada à sua homossexualidade, tornariam inevitável que ele fosse um outsider, um estranho condenado como Jonas a pregar e converter, enquanto o que ele queria mesmo era simplesmente viver a vida. Seus romances já eram um sinal da sua capacidade articuladora no mundo e evidenciadora do racismo, mas quando vieram ensaios como Nobody Knows My Name, em 61, Baldwin surgiu com força como testemunha de todo o dilema do que significava ser americano no contexto daquelas condições. O trabalho seguinte de Baldwin, Terra Estranha, publicado no Brasil pela editora Globo em 65, sem se esquivar da descrição explícita do ato sexual, mostra uma Nova York boêmia e dividida entre o Harlem pobre dos irmãos Rufus e Ida, cuja fúria faz pensar no conceito de lugar de fala, e o Greenwich Village luminoso do casal Cass e Richard. No livro há suicídio, relações interraciais, bissexualismo, traições e crises existenciais. Na versão brasileira do livro, foi escrito o seguinte aviso: esse livro destina-se a leitores adultos. Sob nenhum pretexto deve ser posto na mão de menores. Ao traduzir para o português essa aterradora história do submundo de Nova York, a intenção da editora Globo foi dar a conhecer ao público brasileiro uma obra que o crítico americano Granville Hicks considera um dos mais poderosos romances de nossa época. May I go downtown instead of out to play? Os anos de 1957 e 1968 são respectivamente marcantes na biografia de Baldwin. Um assinala sua volta aos Estados Unidos para participar das manifestações pelos direitos civis, decisão tomada por Baldwin após ver fotos da estudante Dorothy Counts ser assediada por uma multidão branca em seu primeiro dia de aula em uma escola mista. O outro ano marca o seu retorno para a Europa após o assassinato de Martin Luther King, e é na Europa que ele residiria até o fim dos seus dias.
Durante esses 11 anos que separam as datas, Baldwin se dividiria entre criação literária e o ativismo político, participando de inúmeros protestos, encontros com políticos e debates televisionados, mas também publicando 8 livros entre romances e coletâneas de ensaios e contos. O documentário Eu Não Sou Seu Negro é exatamente o responsável por esse levante que a obra de James Baldwin recebe, retrata muito bem a tristeza e a indignação de Baldwin com o assassinato de Luther King. Há nessa obra, de modo sintetizado, alguns elementos significativos do pensamento social afro-americano praticado por Baldwin, e a referência nuclear desse pensamento é a negatividade. Não sou seu negro significa, num primeiro nível, a negação do preceito racista que remonta à escravatura, segundo a qual o negro é propriedade de outro, tem dono, é uma coisa. E significa, num segundo nível, a negação de que o homem, no sentido da espécie, negro ou negra, restringe-se à condição étnico-racial, seja apenas uma pele escura e certos valores culturais. Baldwin, como revela em uma entrevista no documentário, percebia-se como um homem, com toda a complexidade constitutiva dessa dimensão conceitual, aguçada por Nietzsche ou por um Foucault, e acusava a sociedade estadunidense de ter inventado a categoria black como parte de uma dinâmica de dominação, de onde resultara toda uma discórdia social. Em contrapartida, se no documentário há toda essa indignação que aproxima Baldwin de líderes do movimento negro, a obra peca em omitir do espectador as discordâncias do autor com o mesmo movimento, advindas da sua condição de homossexual. Por conta dessa discordância, Baldwin era zombado e atacado tanto por liberais como o presidente John Kennedy e outros que o chamavam de Martin Luther King, como por radicais como Eldred Cleaver, líder do Partido dos Panteras Negras, que escreveu que Baldwin e outros negros homossexuais sentiam-se frustrados por, em sua doença, não serem capazes de gerar um filho com um homem branco. Para diversos estudiosos, é impossível falar de James Baldwin sem mencionar sua sexualidade. Era um interesse marcante, desde o início da sua obra, o de estudar a exclusão nos seus mais variados aspectos. Além disso, trata-se de uma característica claríssima em sua biografia, a intersecção entre a questão racial e sexual, como quando ele foi assediado por policiais aos 10 anos de idade. Durante os anos 70 e 80, Baldwin ainda falaria abertamente sobre a sua sexualidade em entrevistas e escreveria mais um romance protagonizado por um homossexual, Just Above My Head, em 79, que narra a história de um pastor gay aclamado internacionalmente. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. Os ensaios que Baldwin publicou ao longo da sua carreira são fundamentais como obras de exposição do seu pensamento e da sua posição em relação à figura do negro estadunidense. O longo ensaio Downward the Cross, originalmente publicado em 2 grandes edições da The New Yorker, colocou Baldwin na capa da revista Time em 63, enquanto ele estava em turnê falando sobre o movimento dos direitos civis. Na revista, a Time registrou: não há outro escritor que expressa com tanta pungência e abrasividade as realidades negras da efervescência cultural racial do Norte e do Sul. Na época da publicação, Baldwin tornou-se um porta-voz reconhecido dos direitos civis e uma celebridade conhecida por defender a causa dos negros americanos. É claro que isso também o colocou na mira do FBI, sempre preocupado com os ativistas e suas ações. O papel de Baldwin nesse contexto fez com que o FBI reunisse um arquivo com 1.884 páginas de documentos sobre o autor, coletados desde 60 até o início dos anos 70. Em comparação, autores como Richard Wright contavam com apenas 276 páginas e Truman Capote, 110. Como porta-voz dos direitos civis que era,
Baldwin frequentemente aparecia na televisão e fazia discursos em campi universitários. O ensaio publicado na New Yorker falou sobre a desconfortável relação entre o cristianismo e o florescente movimento muçulmano negro. Após a publicação, vários nacionalistas criticaram Baldwin por sua atitude conciliadora, questionando se sua mensagem de amor e compreensão faria muito para mudar as relações raciais na América. Por outro lado, o livro foi muito consumido por brancos à procura de respostas para a pergunta: o que os negros realmente querem? Os ensaios de Baldwin nunca deixaram de articular a raiva e a frustração sentidas pelos americanos negros na vida real com mais clareza e estilo do que qualquer outro escritor da sua geração. Walk with me, Lord, walk with me. Os escritos de Baldwin das décadas de 70 e 80 foram em grande parte ignorados pelos críticos, embora até esses textos estejam começando a receber atenção. Vários de seus ensaios e entrevistas da década de 80 discutem homossexualidade e homofobia com fervor e com franqueza. A dura crítica de Eldred Cleaver a Baldwin nas obras So on Ice and Elsewhere e o retorno de Baldwin ao sul da França contribuíram para a sensação de que ele não estava em contato com seus leitores. Mas sempre fiel às suas próprias convicções e não ao gosto dos outros, Baldwin continuou a escrever o que queria escrever. Como ele tinha sido a principal voz literária do movimento dos direitos civis, ele se tornou uma figura inspiradora para o emergente movimento pelos direitos gays. Mesmo com essa hostilidade que os movimentos civis tinham pelos homossexuais, Baldwin não se imiscuiu da sua participação ferrenha nessa luta. Depois que uma bomba explodiu em uma igreja em Birmingham, 3 semanas depois da marcha contra Washington em 63, Baldwin pediu por uma campanha nacional de desobediência civil em resposta a essa crise aterrorizante. Ele viajou para Selma, Alabama, onde o Student Nonviolent Coordinating Committee organizou uma campanha de registro de eleitores. Lá, Baldwin observava mães com bebês e homens e mulheres idosos em longas filas por horas e horas, enquanto policiais armados e soldados estaduais ficavam de prontidão ou interviam para esmagar a câmera de algum repórter ou usar instrumentos de pancada em trabalhadores. Após seu dia de observação, Baldwin falou em uma igreja lotada, culpando Washington, que ele chamou de as boas pessoas brancas na colina. Voltando a Washington, ele disse a um repórter do New York Post que o governo federal poderia proteger os negros, poderia enviar tropas federais para o sul. Ele culpou os Kennedys por não agirem. Em março de 65, Baldwin se juntou aos manifestantes que percorreram 50 milhas desde Selma, no Alabama, até a capital, em Montgomery, sob a proteção das tropas federais. Após o assassinato de seus 3 amigos, Medgar Evers, em 63, Malcolm X, em 65, e Martin Luther King, em 68, Baldwin sentiu medo de ser o próximo. Famoso, reconhecido nas ruas, o combate à homofobia e o racismo nos Estados Unidos estavam cansando o autor. Por isso, em 1970, mudou-se para Saint-Paul-de-Vence, na França. Nesse período, sua casa estava sempre aberta aos amigos. Os atores Harry Belafonte e Sidney Poitier eram alguns dos convidados regulares da casa. Muitos dos amigos músicos de Baldwin apareceram durante os festivais diversos de jazz da região. Nomes como Nina Simone, Josephine Baker, Miles Davis e Ray Charles. Em sua autobiografia, Miles Davis escreveu: "Eu lia seus livros e gostava e respeitava o que ele tinha a dizer.
Quando cheguei a conhecê-lo melhor, Jimmy e eu nos abrimos. Nós nos tornamos grandes amigos. Toda vez que eu estava no sul da França, em Antibes, passava um dia ou dois em sua casa, em Saint-Paul-de-Vence. Nós ficávamos confortáveis naquela linda casa grande e ele nos contava todos os tipos de histórias. Ele era um grande homem. Os anos de James Baldwin em Saint-Paul-de-Vence também foram anos de trabalho. Sentado em frente à sua resistente máquina de escrever, seus dias eram dedicados a escrever e a responder à enorme quantidade de correspondência que recebia de todo mundo. Ele escreveu vários de seus últimos trabalhos em sua casa em Saint-Paul-de-Vence, incluindo Just Above My Head, em 79, e Evidence of Things Not Seen, em 1985. Foi também em sua casa, na França, que Baldwin escreveu sua famosa Carta Aberta à Minha Irmã Angela Davis, em novembro de 70. Em 1º de dezembro de 1987, Baldwin morreu de câncer de estômago, na França. Ele foi enterrado no cemitério Ferncliff, em Hartsdale, perto da cidade de Nova York. Na época da morte de Baldwin, ele tinha um manuscrito inacabado chamado Remember This House, que tornou-se a base para o documentário Eu Não Sou Seu Negro. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. Ao assistir aos primeiros minutos do documentário Eu Não Sou Seu Negro, é difícil não se perguntar o que James Baldwin teria a dizer sobre os Estados Unidos do presente que elegeram Donald Trump. Na cena que abre o filme, ao ser perguntado por um repórter branco sobre a melhora na situação dos negros no país, sobretudo no campo da representatividade, Baldwin diz não haver muita esperança e coloca a questão sobre o que aconteceria no país. A entrevista é cortada e surgem na tela fotos de manifestações contra o racismo e a violência policial contra negros no mundo. Baldwin é um autor que, não à toa, se tornou muito relevante nos Estados Unidos, mas também em outros países de significativa presença negra. E isso acontece por sua escrita literária, de romances e contos, mas também por sua observação crítica e sensível, presentes em ensaios e entrevistas. Isso a respeito das relações raciais, do racismo e da colonização, assim como de temas que nos parecem contemporâneos, como imagem, linguagem e corporeidade, gênero e sexualidade. Nessas temáticas, Brasil e Estados Unidos sempre foram tomados como realidades muito próximas e dignas de comparação, tanto por ativistas intelectuais como pela população culta à leitura como um todo. E é interessante como James Baldwin nos ajuda a olhar para o Brasil nesses temas de uma perspectiva crítica, mesmo falando do contexto estadunidense, e sempre se colocando na figura de um homem, um escritor, não aceitando ser rotulado como escritor negro e gay. Ao fazer isso, Baldwin desmantelava o sistema de acomodações que perpetuava a segregação. Para ele, a glorificação de uma raça e a consequente degradação de outras sempre foi e sempre será a receita para o assassinato. Baldwin era evidentemente um sujeito fora do seu tempo. Não à toa, hoje ele é redescoberto como aquele que, se não tinha a voz imperiosa de Martin Luther King e Malcolm X, produzia uma ressonância particular e profunda, não isenta de ironia e que ainda hoje se faz sentir. A verdade é que James Baldwin nunca foi completamente compreendido. E o novo olhar que as suas obras ganham é justamente a oportunidade de mudar isso.
Mais um episódio de Negro da Semana chega ao fim. Curtiu o podcast? Então nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por @Negro da Semana. E siga também o @AleGarcia no Instagram. O Negro da Semana faz parte do Podcast, uma rede criada para fomentar ainda mais esse formato Brasil afora. Aí, por favor, não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí, para mais pessoas terem a oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais. Se você ouve esse podcast no iTunes, por favor, escreva também aquele comentário bacana, dê aquelas 5 estrelinhas, que assim a gente pode crescer e aparecer cada vez mais. Esse podcast, com essa qualidade maravilhosa que você escuta, é gravado no Kiko Ferraz Studios. O meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.